revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ok? Inicialmente, eu vou aqui quebrar o protocolo que eu tinha mais ou menos preparado, mas vamos aqui trabalhar no primeiro verso. A primeira palavra que aparece ali, revelação. A maioria dos livros da Bíblia, o título deles é exatamente a primeira palavra. A palavra que está aí é Apocalipse. Significa? Qual é a primeira palavra? Revelação. Revelação. Revelação de Jesus, que Deus lhe deu, ou seja, Deus deu esta revelação a Jesus, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Guardem isso, porque o Apocalipse foi escrito no ano 96, mais ou menos, por João Batista. João Batista estava no exílio, na ilha de Patmos. Alguém já foi na ilha de Patmos aqui? Conhece? Eu já fui. Fica ali no mar Egeu. É uma ilha grega. E é muito interessante porque quando eu estava lá, foi uma época muito boa, o mar Egeu assim embaixo, o nosso navio lá embaixo, pequenininho assim, e eu lá em cima com uma placa escrita Cova do Apocalipse, e ali, não estava escrito em português, claro, e eu ali olhando aquilo, aquela paisagem lindíssima, o céu totalmente azul, eu digo, isso aqui é um exílio maravilhoso, isso aqui é um exílio maravilhoso, mas João estava aqui exilado. É exatamente isso que faziam na época, uma ilha, e as ilhas gregas de modo geral têm muita dificuldade com água potável. Então ele estava num lugar onde não tinha água sobrando, ele foi tirado da cidade dele, ele foi levado, ele estava numa prisão, e ali há uma cova, tem um pouco de fantasia, às vezes, alguma coisa assim, porque dentro de uma parede existe assim um buraco, e ele disse, aqui era onde João deitava a cabeça dele como seu travesseiro, enfim, existem algumas coisas assim, mas é muito interessante que a gente pense isso, porque João escreveu o Apocalipse ali no exílio, a igreja estava sendo perseguida, pelo menos 6 das 7 igrejas que são mencionadas lá no Apocalipse estavam sofrendo tremenda perseguição. Pastor, não era toda a igreja? Bom, há uma igreja ali que diz assim, rica sou, de nada tenho falta, E então a palavra de Jesus àquela igreja, nós vamos chegar lá, não sabes que és uma miserável, pobre, cega e nua. Então, João escreve em 96 e escreve assim, olha, as coisas que brevemente hão de acontecer. Mas, desde 96 depois de Cristo, eu acho que eu falei antes de Cristo, não, depois de Cristo, 96, primeiro século, nós já estamos no século 21, são 20 séculos. Brevemente,
Aí a gente precisa entender exatamente a mensagem do Apocalipse, né? E depois ele vai dizendo, enviou pelo seu anjo, notificou o seu servo João, é João que está escrevendo isso, e ele diz, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. E aqui vem então outro paradigma, outro paradoxo, na verdade. Há um paradoxo aqui com o Apocalipse, como é entendido hoje. Porque a expressão ali, bem-aventurado, makarios, significa felizes. Olha as bem-aventuranças. Feliz aquele que lê e felizes os que ouvem as palavras dessa profecia. Então vocês estão desobedecendo quando resistem a ler o Apocalipse, que você vai ser feliz se você ler. Ah, pastor, negócio de dragão com 7 cabeças, e que negócio é esse? A besta, não é? 666, e assim vai. Dragões sanguinários, bestas, cores variadas. Tem pelo menos 4 cores que são acentuadas naqueles cavalos, né, do Apocalipse: branco, né, o vermelho, o preto e o amarelo, né? Cores variadas, números enigmáticos. E contou o número dos salvos, e o número era de 144 mil. Tem uma denominação que montou toda a sua visão sobre o céu em cima dos 144 mil. Ah, Eduardo, lamento, já tem 144 mil. Você não vai entrar porque você seria 145 mil, ou 144.001. Não, lamento. O que significa esses números? 24 anciãos, né? Enfim, chifres. O que é isso? Não tem nada a ver com o sentido popular brasileiro, né? Cinto de couro. São imagens enigmáticas, e tem outros aqui, né? 7, 6, 3,5, 666, não pode esquecer. Não tem? 666. Tudo isso aparece no Apocalipse. 1260 dias. E vai por aí. Como é que a gente consegue entender um negócio desse? E alguém gritaria, não consigo entender uma só palavra. Não faz sentido esse livro, é por isso que eu não leio. Na minha biblioteca eu tenho 11 comentários do Apocalipse. Cada um diferente do outro. Cada um diferente do outro. Mas somente um comentário me despertou para, vamos aqui, esse livro. Foi o que me despertou pela primeira vez. Eu devo ter passado assim uns 20 e tantos anos de pastorado sem nunca ter pregado, a não ser em textos assim espaçados, pregado sobre o tema do Apocalipse, sobre o livro do Apocalipse, não é? Até que me deparei com este livro chamado Trovão Inverso, o livro do Apocalipse e a oração imaginativa. Não é? Esse livro está esgotado, não existe mais, mas de 2005 é a tradução para o português. Não me lembro agora de que ano foi. Esse foi o pastor, né, e teólogo conhecido, Eugene Peterson. Quem conhece a Bíblia, A Mensagem, vai lembrar, é uma produção dele. Escreveu mais de 60 livros, é um autor muito conhecido. Infelizmente veio a falecer em 2018, mas um homem profundamente piedoso, né? E ele escreveu então o livro de Apocalipse. Algumas coisas que ele diz sobre o livro de Apocalipse é o seguinte, vamos lá. Aqui foi o que Lutero disse, né, sobre o Apocalipse. Ele disse assim: cada um pensa deste livro qualquer coisa que lhe seja revelada por seu próprio espírito. Desconfie se alguém diz assim: olha,
eu vou agora decifrar todos os enigmas do Apocalipse. Desconfie. Tá? Desconfie de alguém que vai dizer assim: olha, pelo Apocalipse a gente consegue prever quando vai ser o fim do mundo. Uma simples razão. Você pula lá para Mateus capítulo 24 e 25, Jesus vai dizer: daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Tem nesse negócio de prever. Na nossa história humana, muita gente já tentou prever o fim do mundo, mas ninguém previu. Ah, mas Jesus não previu? Não, o fim do mundo não. Ele previu o que aconteceu, os acontecimentos do ano 70, lá em Jerusalém. Nesses capítulos 24 e 25, ele está prevendo aquilo que aconteceu no ano 70. Ele previu com uma precisão tremenda. Ele disse: não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. Uma geração eram 40 anos. Portanto, quando Jesus disse isto, foi mais ou menos no ano 30. 40 anos depois, o general Tito entrou em Jerusalém, o Império Romano, destruiu o templo, não ficou pedra sobre pedra. Isso me encanta, porque foi exatamente isso que Jesus disse. Vocês veem este templo, esses monumentos aqui, ele dizendo para os seus discípulos: pois bem, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E ele disse: não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. Jesus previu e aconteceu. Agora, sobre o fim de mundo, ele vai dizer: do dia e hora ninguém sabe. Ah, pastor, mas tem sinal. Por exemplo, o Covid é um sinal, porque está lá dito peste. Não tem peste lá. Pode ler. O que Jesus diz é, os discípulos fazem a pergunta: qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Da segunda vinda, claro, porque Jesus estava com eles. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí um pouco adiante lá, Jesus vai dizer: e então vereis o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu. Sabe qual é o sinal do fim do mundo e da vinda de Jesus? É a própria vinda. Não, pastor, mas ele falou que haverá terremotos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, menos peste. Lá não fala que vai haver Covid. Não. Mas Jesus está ali falando de prenúncios do fim, mas não do sinal. O sinal singular é a própria vinda dele, porque virá como um ladrão. Bom, vamos para frente, porque senão a gente fica um tempão aqui só falando sobre essas coisas. Mas Lutero disse isso. E Eugene Peterson, então, escrevendo sobre a sua intenção ao escrever sobre o Apocalipse, ele diz o seguinte: algumas vezes o óbvio é a coisa mais difícil de se ver. Assim, enquanto outros escreveram, e algumas vezes extraordinariamente bem, sobre as coisas difíceis de entender no livro do Apocalipse, lancei-me a tarefa de ver o óbvio e contar o que vi. A minha pergunta de abordagem desse texto não foi o que significa, mas sim como isso funciona na comunidade de crentes onde sou pastor. Hoje, tempo presente, eu assumi a posição de que esse livro não requer primeiramente ser decifrado, como tivesse sido escrito em código, mas que evoca maravilhas e fornece metáforas cheias de significado e discernimentos à imaginação quando se ora.
Ele diz: embora existam professores sábios, infelizmente eles acabam engolidos pelo número maior de tolos que, como guias turísticos intrometidos, tentam nos fazer contratar seus serviços para que nos ensinem tudo sobre... E aí ele vai citar Reinhold Niebuhr, que escreveu em 1941 o seguinte: tudo sobre a mobília do céu e a temperatura do inferno. Aqui, obviamente, há uma ironia, mas é o que muitas vezes a gente vê nos comentários. Estão tentando decifrar coisas que não eram entendidas pelas autoridades da época, mas pelos crentes lá do ano 90, do primeiro século. Mas esses enigmas não chegaram para nós, todos eles. Então tem coisa que a gente não vai entender hoje, porque se perdeu. Ele foi escrito para decifrar aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que é muito importante sobre o Apocalipse e outras coisas. É que o Apocalipse precisa ter feito sentido para as pessoas daquele tempo. Daquele tempo. Há mais de 2000 anos atrás. Precisa ter feito sentido para eles, porque trouxe esperança para eles, que estavam sendo perseguidos. E é isso que nos dá a dica sobre o livro do Apocalipse. O tema central do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Não é o fim do mundo, por mais que a gente ache que é. Nem a identidade do anticristo. Veja, não é este o tema central do Apocalipse. O tema central é a revelação de Jesus Cristo. Mas também não era o cronograma da história. Era a revelação de Jesus aos seus servos, que padeciam debaixo do tacão do Império Romano, naquele tempo, no primeiro século antes de Cristo. Minha intenção, portanto, durante esse nosso estudo de série, é exatamente a gente trabalhar com o auxílio aqui da temática e da abordagem de Eugene Peterson, que a gente procure então entender quais são as mensagens que foram levadas àquelas pessoas e o que elas têm a dizer para nós hoje. Não vou prever o fim do mundo. Não vou aqui tentar decifrar qual é a temperatura do inferno, para usar a expressão do Niebuhr. Nem vou tentar descrever a mobília do céu. Ah, tinha rua de ouro, beleza, de quantos quilates? Não. Me interessa aqui algumas perguntas muito básicas, que a gente vai usar a expressão a última palavra. Então nós vamos pensar, domingo que vem, a última palavra sobre as Escrituras. Capítulo 1, versos 1 a 11. Depois nós vamos pensar sobre a última palavra sobre Cristo. A última palavra sobre o mal. Falei outro dia sobre isso. Nós vamos pensar novamente sobre esse tema. E assim sucessivamente. Salvação, política. Porque o Apocalipse trata também de política. Mas hoje, eu quero pensar com vocês então, sobre o tema Apocalipse, né? Significa revelação, significa descortinar, descobrir e revelar o que está escondido ou oculto. A gente começa com o primeiro sentido, a primeira verdade que quero trazer para vocês. São 3 verdades que quero trazer nesta introdução. E a primeira delas é o caminho da revelação. Olha o que diz o verso primeiro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João,
o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Portanto, foi uma revelação de verdades que tinham a ver com a vida das pessoas que sofriam perseguição, que sofriam injúrias por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho. E para revelar o que João viu, ele usou forte linguagem simbólica, característica de um tipo de literatura que surgiu no segundo século antes de Cristo, que se estendeu até o segundo século depois de Cristo. A chamada literatura apocalíptica. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer o seguinte, que você tem, por exemplo, um tipo de linguagem para escrever algo. A prosa. O que é a prosa? Você narra os fatos secamente, vamos dizer assim, né? E existe a poesia. Você pode narrar um fato com poesia. Você vai enfeitando, não é? Vai dizendo uma coisa bonita. Fala aí uma poesia, gente. Tem um jeito de dizer, não? Enfim. Existiu um tipo de literatura apocalíptica. Dragão com 3 cabeças. É um negócio estranho hoje, né? Acho que ninguém escreve hoje em dia assim. Mas muitos livros foram escritos, não só o Apocalipse, nesse período, do segundo século, antes de Cristo, até o segundo século depois de Cristo. Foi um tipo de literatura que usa os símbolos, que usa numerologia para significar ou dar sentido a algumas coisas. Querem ver algumas coisas? Eu disse que eu não ia aqui decifrar alguns símbolos, não é o meu objetivo. Mas existem alguns símbolos que são conhecidos por causa do Antigo Testamento. A Bíblia daqueles primeiros cristãos. Lembra disso? Eles não tinham a nossa Bíblia, hoje, com 66 livros, na mão. Eles só tinham o Antigo Testamento. E o Apocalipse usa largamente muitos versículos, ou muitos símbolos, muitos temas do Antigo Testamento. Vamos ver alguns símbolos que são fáceis da gente entender por causa do Antigo Testamento? Número 7 é o número perfeição. Se o número 7 é o número da perfeição, o 6 é o quê? Da imperfeição. É a tentativa de chegar à perfeição sem chegar a ela. E o número 3? É o quê? Número da Trindade. Vocês estão entendendo o que é 666? É a Trindade invertida. É a tentativa de Satanás de se tornar igual à Trindade. É por isso que ele é o número da besta. Vejam então que, pastor, o senhor disse que a gente não tinha como entender. Tem por conta de percepções do Antigo Testamento, algumas verdades, mas outras não. Então, a cor branca, por exemplo, é a cor da vitória, da pureza. Isso a gente tem largamente no Antigo Testamento. O vermelho é o número, não de um partido político, viu gente? Mas de assassínio, violência, sangue dos mártires. Eu fiz essa observação sobre partido porque eu disse aqui uma ocasião que nos Estados Unidos o vermelho é de um partido, né, de direita. E no Brasil é da esquerda. Na Alemanha nazista, a cor era marrom, do nazismo. Então as cores vão variar, mas aqui elas têm esse sentido. O amarelo vai aparecer lá e já está descrito. Outros números, 3,5 é a metade de 7. 12, o que é o 12? É o número das tribos de Israel.
quando você multiplica por 2, 24, é a junção da igreja de Cristo, os 12 apóstolos, com as 12 tribos. É por isso que Apocalipse capítulo 5 diz que quando Jesus foi revelado como o único capaz de trazer esperança para o mundo, diz a Bíblia que os 24 anciãos, não 12, mas 24 anciãos, se levantaram em coro e em cântico. Por quê? Era o antigo Israel com o novo Israel, juntos, formando um só povo, a igreja do Senhor. Enfim, a gente poderia aqui passar muito tempo, mas o fato é que a revelação divina se utilizou canais humanos numa linguagem compreensível àquelas pessoas. Não era esse mistério que hoje nos parece, mas o caminho da revelação passou de Deus, chegou a Jesus e chegou a João, mas não podia parar em João. Era para ser transmitida àqueles que sofriam, porque João estava lá no exílio, mas a igreja estava lá em Éfeso, estava lá em Laodiceia, estava lá em Sardes, estava lá em Pérgamo, Tiatira. A igreja estava nesses locais, perseguida, e essa mensagem precisava chegar a essas pessoas. A grande lição que eu tiro daqui é que a mensagem que Deus traz para nós, ela não pode ficar retida aqui nessas 4 paredes. A gente precisa levar, não é? Não nos enganemos. Esses edifícios enormes que estão sendo erguidos aqui no Parque Sul, não é? Que eu fui um dia pesquisar para ver, são preços astronômicos. Já se diz que o Parque Sul é o maior preço de metro quadrado em Brasília. Está mais caro do que o Noroeste. Mas não se enganem, por trás dessas paredes, destes edifícios chiques, há gente que precisa ouvir a palavra de esperança que a Igreja da Graça tem a transmitir. Amém? É o caminho da revelação. Segunda verdade, o contexto histórico da revelação. É perseguição? É. Aconteceu uma enorme perseguição por Nero. Vocês conhecem Nero, já ouviram falar de Nero. Foi o primeiro caso documentado de uma perseguição enorme aos cristãos pelo Império Romano. O imperador Nero queimou 3/4 da cidade de Roma. Ele, imperador, mandou queimar 3/4 da cidade de Roma. Sabem por quê? Porque o louco do Nero queria construir uma nova cidade. Só para isso. Aí o pessoal ficou revoltado. Sabe o que ele disse? Se foram os cristãos, se queimaram. Meus amados irmãos, os cristãos levaram culpa do incêndio feito por Nero, por esse motivo tosco. E aí foi isso que desencadeou a tremenda perseguição, que já tinha amenizado, porque eles começaram a ser perseguidos depois da morte de Cristo, lá pelos judeus. Aí agora, até o império estava perseguindo. O historiador Tácito Cornélio descreve esses acontecimentos chamando os cristãos de gente odiada, uma superstição daninha. Era assim que se referiam aos cristãos. Castigos com refinada crueldade. Uma via de Roma foi iluminada com postes, com colunas, onde os cristãos foram colocados e queimados para iluminar a rua. Esse foi Nero. Mas João não viveu propriamente no tempo de Nero. Quando ele escreve, a gente tem um outro pior do que Nero, chamado Domiciano. E esse homem perseguiu a igreja. O contexto histórico da revelação de Deus para dizer
Felizes são aqueles que guardam as palavras dessa profecia. Foi um momento de enorme perseguição, de crueldade feita contra os cristãos pelo Império Romano, pelo imperador. O imperador era considerado um deus, em concorrência contra o Messias, Jesus Cristo. Esta a situação e o contexto em que eles viveram. O livro do Apocalipse relata a história dramática de um conflito entre poderes soberanos, a saber, entre a soberania de Deus, manifestada na história por Jesus Cristo, e a pretensa soberania de Satanás, manipulando o imperador, manipulando aquela pessoa como o imperador romano. Aqui é uma questão muito importante, é porque o imperador era considerado um deus, Augustus, um nome que às vezes é usado muito no português. Augustus era um título do imperador romano, significava divino, esse era o sentido. É neste contexto, meus amados irmãos, que o Apocalipse conta a história do conflito entre um homem, um ser humano, que desejava ser Deus e ocupar o lugar de Deus, e entre o próprio poder do Senhor Jesus. Isso se repetiu na história. Adolf Hitler foi um exemplo. Eu precisei estudar a história do nacionalsocialismo alemão, do nazismo e de Hitler, por conta exatamente da minha temática de estudos que eu estava fazendo. Então eu precisei me aprofundar um pouquinho. As coisas horrorosas, mas é principalmente como ele era visto quase como um Deus. O Führer, se levantava a mão para ele, erguendo, ele que vai salvar. Ele realmente, do ponto de vista da economia, ele resolveu muito problema da Alemanha naquela época. Ele resolveu muito problema, a inflação enorme, ele conseguiu baixar, o desemprego estava grande, acabou com o desemprego, com uma fórmula simples. Muitos judeus ocupavam cargos públicos, ele demitiu todos, mandou todo mundo para campo de concentração, sobrou vaga de emprego. É essa solução que foi dada por Adolf Hitler. E outros momentos na história humana, Idi Amin Dada, por exemplo, ou outros que a gente pode mencionar. O que a gente precisa aprender é que o contexto da revelação nos ensina que mesmo vivendo assim, em perseguição, em angústia, Deus sempre vai enviar a sua solução e o seu Salvador. Terceiro e último aspecto: qual é a mensagem da revelação? A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Como assim o tempo está próximo? Esta é a questão. É que o livro de Apocalipse, ele foi escrito para aquele momento, não para dizer, olha, o fim do mundo vai ser assim, mas para dizer, apesar de tudo que vocês estão vendo, e que aparenta ser o fim do mundo, e pode ser o fim do mundo, Jesus Cristo é vitorioso.
Jesus Cristo é vitorioso e Ele dará vitória aos seus filhos. Esta é a mensagem permanente do Apocalipse. Não é a cronologia da história, mas é a mensagem de esperança na história. É essa mensagem que o Apocalipse quer nos trazer, meus amados irmãos. A mensagem do livro não visa, portanto, dar informações sobre a mobília do céu e nem a temperatura do inferno, o número da besta, a data do juízo final. Não quer estabelecer uma cronologia da catástrofe. Houve um teólogo alemão que escreveu um livro chamado Teologia da Esperança, em 1952. E ele, então, escrevendo esse livro, ele deu uma nova interpretação para o sentido dos estudos dos dias finais. Não? Ele então disse o seguinte, o conceito de escatologia. A escatologia não é mais a doutrina das últimas coisas, mas a escatologia é a doutrina da esperança cristã. E aí, então, ele estabelece para nós um princípio muito caro do que o livro do Apocalipse precisa significar para nós. É que quando o Apocalipse aponta, sim, para o futuro, dizendo, olha, lá no final, persevera, porque lá no final a vitória está certa. É isto que Deus preparou para aqueles que o amam. E vai descrevendo, até com a descrição do céu. Ele está dizendo o seguinte: aquele que espera em Cristo, não mais se contenta com a realidade dada, mas começa a sofrer por ela e a contradizê-la. Ele diz assim, porque o aguilhão do futuro prometido de Deus arde implacavelmente na carne de todo presente não realizado. Quando a gente sabe o futuro que Deus tem para nós, a gente começa a já não se conformar com o presente. Começa a sonhar com o futuro prometido de Deus. Mas começa a lutar para que ele se instaure aqui no presente. É isso que o Apocalipse queria fazer. É mostrar o futuro de Deus, mas dizendo, olha, façam este futuro o presente. Um certo teólogo disse que é fazer uma celestialização da terra. Quando a gente sonha o que Deus tem para nós e começa a trazer para o presente. Eu espero que esses estudos que vamos aqui fazer, ou essas reflexões que vamos fazer sobre as últimas palavras, sobre cada aspecto da nossa vida como igreja, que possam nos inspirar a que olhemos sempre para o futuro prometido de Deus, trazendo para o presente, para a nossa realidade. Que Deus use a sua igreja, a Igreja da Graça, para trazer esperança, mesmo do tempo presente. Que Ele nos abençoe.